De hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. Paz segundo a Bíblia. Se você puder. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó: estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Veja, aqui o apóstolo Paulo dá uma instrução. Os pais segundo a Bíblia, são homens vigilantes, são homens que se mantêm firmes na fé, são homens que têm coragem de lutar por aquilo que é os seus valores, que são verdades. São homens fortes e fazem tudo com amor. Eu poderia aqui citar vários exemplos de pai na Bíblia. Eu poderia falar de Noé, poderia falar de Abraão, poderia falar de Davi, poderia falar de José. A Bíblia tem uma galeria de pais exemplares. Mas eu quero aqui, hoje é comemorado o Dia dos Pais. Eu queria falar um pouquinho de história. Todos os anos, em pelo menos 13 países, é celebrado o Dia dos Pais. Essa comemoração se originou nos Estados Unidos em 1910. Lógico, ele foi só oficializado pelo presidente Richard Nixon em 1972. E na maioria dos países acontece no terceiro domingo de junho. Em alguns países, em outros meses. Então, tudo tem uma história, tudo tem um começo, não é verdade? Eu queria dar aqui uma definição de pai, segundo o dicionário. Substantivo masculino e o substantivo feminino, mãe. Homem que gerou um ou mais filhos, genitor, progenitor. Isso é importante, se não fosse importante as pessoas não iam buscar fazer o DNA, as pessoas não teriam aquele vazio para saber quem é o pai, mesmo que outras pessoas criaram, mesmo que outras pessoas foram os acolhedores, que tentaram cumprir aquele papel, há um vazio nas pessoas. Se você conversar, hoje o meu público aqui são 3 tipos de pessoas. Tem pessoas me ouvindo que tem o pai, tem pessoas que estão me ouvindo que não tem mais o pai, que o pai já faleceu, e tem pessoas que nunca conheceram o seu pai biológico, são órfãos de pai, da paternidade, mesmo que foram criados pela avó, pelo tio e etc. Porém, a palavra pai, ela tem origem àquele que gerou. E aí, o dicionário ele traz outras definições. Homem em relação aos seus filhos, naturais ou adotivos. Aquele que dá início a algum movimento é chamado de pai também. Se a gente falar hoje de um assunto bem popular, que é a inteligência emocional, quem é o pai da inteligência emocional? Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional. Sempre alguém que criou, que trouxe à existência algo, ele se torna o pai. Correto? Se a gente for citar outros exemplos, as pessoas vão denominar aquela pessoa que criou aquilo, ele é o pai daquele assunto. Então sempre traz esse sentido. A Bíblia, quando traz a importância dessa questão do pai ser o gerador, a Bíblia ela está forrada de genealogias. Fulano que foi o pai de ciclano, que foi o pai de não sei quem. A Bíblia afirma isso porque é algo importante isso. É importante para as pessoas. E a Bíblia traz um atributo, uma essência da natureza de Deus, o Criador, que Deus é pai. Deus, ele é o gerador de toda a espécie, de toda a existência. Não foi o Big Bang que criou todas as coisas. Existe um Deus nos céus, que é o Criador de todas as coisas. Amém? Eu quero aqui, diante dessa questão, pais segundo a Bíblia. Os pais segundo a Bíblia são homens de coragem, homens firmes na fé, homens fortes, homens que fazem as coisas com amor. Mas eu quero trazer aqui alguns versículos e trazer aqui algum entendimento. Lógico, eu quero ministrar hoje uma bênção para os pais, mas eu quero que os pais entendam hoje a responsabilidade que eles têm.
Olha só, eu quero ler aqui um texto, está lá em Isaías capítulo 64, verso de número 8, Isaías 64, 8. A figura paterna é importantíssima na vida de uma criança, né? Os desajustes sociais que nós temos hoje, é tudo por causa da ausência da figura paterna ou materna. Então a figura do pai, homem, num lar é importantíssimo, não é verdade? E ser pai é algo desafiador, mas é algo maravilhoso. É uma experiência, quem é pai sabe o que eu estou falando. É algo maravilhoso. Isaías 64, 8. Antes de eu adentrar nessa questão, sobre os pais segundo a Bíblia, eu quero deixar essa palavra aqui, porque eu volto a repetir, eu estou falando para 3 tipos de pessoas aqui. Apesar de que eu vou falar para os pais, existem pessoas aqui que ainda têm o seu pai no seu convívio de vida. Tem pessoas que não têm mais o pai, e esse dia se torna um dia difícil para muitas pessoas. Um dia vazio, um dia de depressão, um dia de amargura, porque ela não tem mais a figura paterna. Aquela pessoa que ela pode olhar como herói, pessoa que vai instruir, que vai auxiliar nos momentos difíceis. E tem pessoas que não conhecem os seus pais. Diz assim o texto, Isaías 64, 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Suas mãos. Então eu quero aqui já deixar essa palavra para você, que este dia é tão difícil, mas que existe um Pai lá no céu, que Ele está sempre à disposição para te auxiliar, que Ele está sempre à disposição de te fortalecer, sempre à disposição a derramar o amor dEle sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, que o amor de Deus possa transbordar na tua vida, que a presença, a paternidade de Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, venha tomar conta do teu coração, venha renovar o teu coração. E se você já não tem o seu Pai, que você venha lembrar de tudo aquilo que Ele fez, do que Ele representou, sim. Se você nunca teve essa figura, mas que você possa olhar em Deus e trazer para a sua vida a importância deste amor de Deus com o Pai para a sua vida, para a sua história, para você tocar a sua vida, para essa situação não ser algo destrutivo e destruidor na tua vida. Então ministra esta palavra para você, que não tem mais o seu pai físico, ou que nunca conheceu o seu pai. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Fala aí no teu lugar, Senhor, Tu és o meu Pai. Fala aí, fala, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o meu Pai. E Ele vai preencher aquilo que você precisa hoje. Ele vai trazer cura no teu coração, em nome de Jesus, diante desta palavra aqui. Amém? Agora, eu quero dar continuidade a essa questão pai segundo a Bíblia. Pode ser que você ainda não é pai, mas um dia eu tenho certeza que você o será. Então esta palavra não é só para quem é pai, mas é para quem um dia almeja isso. É um ensinamento da palavra de Deus. Como eu falei, a maioria ou quase todos os desajustes sociais são por causa da ausência do pai e da mãe. Nós temos aí uma ideologia marxista tentando implantar uma cultura de destruir a família, porque eles não podem mais implantar a sua ideologia pela força da arma. Então eles entendem que eles precisam agir na cultura, e se eles destruir a família na representação do pai e da mãe, eles vão destruir os valores de Deus. Só que uma sociedade sem os valores de família é uma sociedade destruída. Então eu e você não podemos se moldar por ideologias ou marketing de empresas. Nós temos a palavra de Deus que nos traz o verdadeiro valor e sentido da família, porque Deus é o arquiteto da família. Deus criou a família é a célula master da sociedade. Eu e você temos que ter isso muito claro e firme. Jovens, crianças, todos aqueles que me ouvem nesta manhã,
A Bíblia é a nossa base, é o nosso pilar da cultura familiar segundo o padrão de Deus. Não são as mídias, não são marketings de empresas que são os nossos valores. Nós amamos todas as pessoas, só que existe uma diferença entre respeitar e concordar. E é o que as pessoas às vezes não sabem diferenciar. Eu respeito a opinião das pessoas, o que as pessoas são livres para ser o que elas querem, mas isso não quer dizer que eu posso concordar e tenho que concordar. Respeitar é amor, respeitar é entender a opinião da pessoa, mas não concordar. Eu quero deixar isso bem claro para você que é cristão e tem valores em Deus. Amém? Vamos lá. É interessante que o termo pai em hebraico, ele traz sentidos fantásticos. Ele traz o pai como comandante. Em hebraico, a palavra pai, ela traz o entendimento que é aquele que é o comandante, que é o chefe, que é o instrutor. Ser pai não é só pôr comida em casa, como muitos pais pensam. Pai segundo padrões do mundo. Vamos lá. O que muitos pais já fizeram e fazem? Ensina o filho a se prostituir. Não, meu filho quando chegar a tal idade eu levo ele no prostíbulo e ali ele começa a ser homem. Ensino o meu filho a gostar de mulher, ver revista pornográfica. Será que é isso ser pai? Não, ele ensina o filho a falar palavrão. O filho tem a boca porca. Ensina o filho a mentir. Ensina o filho a beber, a fumar. Será que isso é padrão de pai? Filho, você faz o que eu falo e não o que eu faço. Segundo o mundo, o padrão de pai é pôr comida em casa, pagar os estudos do filho, ensinar o filho a ser homem, gostar de mulher. Não que isso não é importante, mas o pai faz isso pelo exemplo, e o exemplo vai conotar aí, várias questões de postura de vida, não só aquilo que ele sonha ou almeja. Nós pais sonhamos e almejamos algo para os nossos filhos, mas não quer dizer que isso vai acontecer, porque ele é um ser almático, ele é um ser propriamente dito, ele tem opinião, ele tem vontade. Eu planejo algo para o meu filho, mas não quer dizer que ele vai ser aquilo, porque chega uma hora que ele escolhe, ele vai decidir o que ele quer da vida dele. Vamos lá, vamos continuar. Então existem pais e há algo importante, existe algo na nossa cultura, que os pais ensinam os filhos a gostar de um time de futebol. Então eu ensino meu filho a gostar de futebol, a amar um time, a respeitar aquele time, a torcer por aquele time, a gostar de mulher, e entre outras coisas que eu falei aqui. Isso é um padrão que existe, ok? Mas o que um pai segundo a Bíblia faz? O que um pai segundo a Bíblia ele tem coragem de fazer? Ele tem firmeza de fé de fazer. Ele tem força para fazer. Ele tem amor para fazer. É o que Paulo falou lá atrás. Olha, eu quero falar algo aí para vocês. Sejam vigilantes. Um pai segundo a Bíblia ele vigia. Ele não deixa o filho solto. Um pai segundo a Bíblia, ele se mantém firme na fé, ele quer a família dele na fé. Um pai segundo a Bíblia, ele é um homem de coragem, ele tem ousadia para lutar contra as coisas erradas. Ele é forte, ele faz tudo com amor, é o que Paulo falou. Mas eu quero trazer aqui dentro de alguns versículos, daquilo que nós vemos dentro de contexto bíblico, o que um pai na Bíblia faz, dentro daquilo que Paulo falou. Que tudo aquilo que Paulo falou está dentro daquilo que nós vamos tratar aqui. Então vamos lá, primeiro ponto, um pai segundo a Bíblia, ele ensina uma profissão para o seu filho. Vamos lá em Mateus 13:55 diz assim, não é o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? A Bíblia não fala que Jesus era carpinteiro, mas naquela época, se a gente pegar os pais do Velho Testamento, a família no Velho Testamento tinha esse padrão. Os pais passavam a profissão para os filhos. E isso é uma coisa que nós vemos hoje no nosso mundo moderno que nós vivemos, esse mundo pós-moderno. Tem pai que passa a profissão para o filho. Então, era uma cultura daquela época os pais ensinar os filhos a profissão. E quando a Bíblia fala aqui carpinteiro, não é só aquele camarada que cuidava de madeira.
Não, lá era uma questão de um construtor civil, de um empreiteiro, né? Ele não mexia só com madeira, ele mexia com rocha. Era alguém bem conceituado na época, o carpinteiro. Então, olha lá, o filho do carpinteiro. O pai, ele representava a figura profissional para o filho. Olha só a importância de um pai na vida de um filho. A minha primeira profissão, e que hoje me auxiliou, que me ajudou muito a eu estar na profissão que estou hoje, no cargo que estou hoje, foi aquilo que meu pai passou para mim e para meus 2 irmãos, que é ser um técnico automotivo. Eu estava lá, de pequeno meu pai falava, agora é hora de você trabalhar. Meus amigos vinham tocar campainha em casa, meu pai falava, agora é hora dele trabalhar, ele vai ter hora de estudar e hora de brincar. Aí é um outro ponto que chama disciplina, que nós vamos falar. E isso não me matou. Hoje a meninada não pode sujar a unha. É os Nutelinha. Peraí. O pai, ele é o representante de uma profissão para o filho, mesmo que ele não vai seguir aquela profissão, mas ele é um norte de uma vida profissional com integridade, com verdade, com trabalho, com suor, como eu falei lá na poesia, em homenagem a você, pai. Então o primeiro ponto que eu quero que você entenda, um pai segundo a Bíblia, ele é um pai que ensina uma profissão, ele é uma referência profissional ao filho. Amém? Vamos lá, segundo ponto, um pai segundo a Bíblia, ele ensina a palavra de Deus aos seus filhos. Eu vou repetir, um pai segundo a Bíblia, ele ensina a palavra de Deus aos seus filhos. Porque um pai natural, ele vai ensinar a gostar do time, querer gostar de mulher, ensina o filho a beber, a fumar, ensina o filho a trabalhar. Não é que não existe isso, mas existem coisas que não geram valores, que não estruturam caráter digno na vida do filho, o que muitos pais fazem. Mas você quer ser um pai segundo a Bíblia? Então seja uma referência profissional ao seu filho. O meu pai sempre foi uma referência profissional para mim. Eu lembro do meu pai, muitas vezes acordando de madrugada, né, ou saindo e voltando tarde, né, um exemplo de trabalhador, de referência, e colocou nos filhos o trabalho. Nós começamos a trabalhar cedo, isso foi bênção nas nossas vidas. Hoje existem leis e etc, nós respeitamos, mas o filho tem que trabalhar em casa, aprender a lavar uma louça, arrumar uma cama, tem que pôr disciplina. Lógico que fica adolescente, fica preguiçoso, né? Quando criança você põe para fazer, ele faz. Aí ele cresce, fica adolescente, fica preguiçoso. Parece que ativa um botão lá no filho adolescente, né? Não é? Deve ter pai que deve estar dando glória a Deus lá, que o pastor está falando. Mas vamos lá. 2. Um pai segundo a Bíblia, ele ensina a palavra de Deus ao seu filho. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 ao 9. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 ao 9. Meninos, preciso de água. Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao 9. Diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha só, olha a ordem de Deus. Ó, você está vendo a minha palavra, as minhas ordens, os meus decretos, os meus mandamentos, eu ordeno que esteja em seu coração. Para quê? Para você insistir com persistência. Irmãos, tem hora que cansa ensinar. Você explica, você fala, você ensina, e às vezes a pessoa faz de outro jeito. Frustra, cansa, mas é algo que o pai, ele tem que ter no seu DNA, na sua essência, para ser um pai segundo a Bíblia. E ensinar com persistência. Ensina um dia, ensina 2, ensina 3. Vocês vão sentar eles em casa, vocês vão falar do que Deus fazia, vão falar da palavra de Deus. Às vezes as pessoas não gostam muito que o pastor fala dele, né?
mas eu prefiro para não ficar falando de outras pessoas. Eu tenho algo que eu faço com o Mateus, o Felipe e a Ellen. Às vezes nós estamos sentados na mesa comendo pizza. Às vezes eu começo a contar como era o meu namoro, de uma experiência que eu tive com Deus, como que era a minha juventude com Cristo. O que eu estou fazendo ali? Eu estou ali, falando daquilo que eu vivi com Deus e plantando neles, insistindo. Então o pai tem esse papel. Às vezes eu estou numa pescaria lá com o Mateus, às vezes eu converso algo, eu explico. É ali, você está toda hora ali, eu estou fazendo minha parte. Eu estou lutando insistentemente para colocar ali, Jesus na vida do meu filho. Agora, se ele vai querer ou não, uma decisão do coração dele. É o que muitos pais se frustram hoje. Pastor, eu ensinei, eu expliquei, eu fiz. Ele é um ser almático. Se ele decidir pelo caminho dele, pelas decisões dele, ele vai ficar com aquilo. Porém, nós como pais da Bíblia, nós vamos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Um pai segundo a Bíblia é uma referência profissional. Ele ensina algo profissional, dignidade profissional para o filho. Um pai segundo a Bíblia, ele ensina a palavra de Deus para os filhos. Ele é persistente nisso, andando no caminho, sentado em casa, deitado, quando se levanta. E eu já quero pôr um desafio aqui para o pai. Ele diz assim: amarra como um sinal no braço, escreva nos batentes da porta, pega uns papelzinhos, coloca na porta da tua casa alguns versículos, coloca no espelho de casa. É um desafio para os pais que eu estou fazendo, para quando seu filho, sua filha, sua mulher, você estiver andando, você cruzar os versículos da Bíblia. A palavra de Deus está espalhada na tua casa. Isso vai ser abençoador na tua casa. Eu já lanço esse desafio aos pais que estão me ouvindo em nome de Jesus. Vamos lá, terceiro ponto. Os pais, segundo a Bíblia, eles eram responsáveis por garantir que os filhos se tornassem homens valorosos na sociedade. Era responsabilidade dos pais gerar filhos valorosos para a sociedade. Tem pai que gera delinquente. Eu lembro de uma história de uma psicóloga. Ela criou uma ideologia de nunca falar não para a filha. Então tudo que a filha queria ela fazia, tudo. A filha cresceu. Um dia essa filha deu um tapa na cara da mãe e falou: eu sou o que eu sou hoje por culpa sua, porque você nunca me ensinou com o não. A mãe achou que estava fazendo o maior bem do mundo, só que ela estava destruindo a filha. Porque um filho que cresce sem não, é um filho que cresce achando que o mundo está lá para servir ele. E o mundo, irmãos, o sistema é mau, o sistema não é fácil. Nós não podemos criar filhos ingênuos, inocentes. O mercado de trabalho é difícil, na escola é difícil. Nós temos que falar para os nossos filhos. Minha esposa faz isso com excelência. Então o pai, segundo a Bíblia, ele é responsável. Ele tem essa responsabilidade. Ele não é um homem banana. Ele é responsável para que o filho se torne um homem valioso. Olha lá, Daniel capítulo 2, verso 23. Daniel capítulo 2, verso 23. Pai, eu estou ministrando essa palavra para te abençoar. Isso não é um confronto, isso não é um ataque para os pais. Mas eu, como um ministro, como um pastor, eu tenho que ensinar você a ser um pai da Bíblia. Eu quero isso para mim. Olha lá, Daniel 2, 23. A ti, ó Deus, a ti, ó Deus de meus pais. Olha lá, a ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizemos saber este caso do rei. Olha o que Daniel está falando. Eu estou na Babilônia, eu tenho tudo para estar no erro, no pecado, mas eu continuo servindo a Deus, e Deus me honra, Deus me dá sabedoria, Deus me usa neste lugar aqui. Por quê? Por causa do Deus dos meus pais. Ou seja, os meus pais me ensinaram a servir a Deus. Os meus pais me ensinaram a honrar a Deus. Os meus pais me ensinaram a ter caráter, ser valioso nessa sociedade. Hoje eu estou aqui, fazendo algo para o rei, sendo aqui um instrumento, porque o Deus dos meus pais,
Os meus pais me mostraram o Deus que eles servem. E o que Ele pode fazer na minha vida e através da minha vida. Era responsabilidade. Vamos lá, quarto ponto. Um pai segundo a Bíblia é aquele que instrui. O que é instruir? É explicar, é ensinar, é conduzir. Eu sou um instrutor de treinamento. Eu entro numa sala de aula, o que eu faço ali com os meus alunos? Eu instruo eles segundo um assunto, para levar eles a um conhecimento, para que eles apliquem na vida e tenham resultado. Então vamos lá, Provérbios capítulo 22, verso 6. Observe que eu estou lendo vários textos de Provérbios. O homem mais sábio que existiu fala muito sobre essa questão. Então, um pai segundo a Bíblia, ele é uma referência profissional. Um pai segundo a Bíblia, ele ensina a palavra de Deus aos seus filhos. E ele se torna responsável em garantir que os seus filhos sejam homens de valor para a sociedade. Seus filhos, homem e mulher. Vamos lá, o pai, é tão fantástica a questão do pai, porque a questão de simbiose entre a mãe e o filho, ele é quebrado pela referência paterna, porque o filho tem muita ligação, porque foi gerado ali na mãe. Então o pai tem um papel fundamental. Então o pai é aquele que instrui. Provérbios 22, 6, instrua a criança, segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então o pai instrui. Efésios capítulo 6, verso 4. Efésios capítulo 6, verso 4. Diz assim: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha lá, o pai, ele vai instruir e aconselhar segundo padrões da Bíblia. Então o pai é aquele que instrui, é aquele que aconselha. Filho, ó, vai por aqui, filho, faz assim, filha, toma cuidado com isso. Presta atenção aqui. Quando pai e mãe falam de amizade, corre. De verdade, quando pai e mãe falam de amizade, ou fala, filha, não casa com esse cidadão, filho, não casa com essa menina, cuidado. Pensa, olha o que o pai e a mãe estão falando, hein?